Olá pessoal, muito boa noite a todos, muita paz, muita luz, é um grande prazer estar aqui com todos vocês. Bom, nós vamos hoje então falarmos sobre o conceito luz e trevas, né? Se nós formos iniciar esse estudo, nós vamos começar lá na Gênese mosaica, lá na Bíblia, né? Na Bíblia de Moisés. No primeiro capítulo da Bíblia. Quando Deus vai fazer a criação do mundo. Tá? Então vamos lá. Vamos entender que existem vários conceitos, né, na espiritualidade sobre trevas e luz. Vamos lá. Então, na Gênese de Moisés, lá no início mesmo, capítulo 1, tal, coloca-se assim. Então, né, existia, no princípio, apenas as trevas. Então, preste atenção. Havia, no princípio, apenas as trevas. Tá? A gente não entende se esse trevas era apenas a experiência humana neste mundo ou ele estava falando do universo como um todo. Mas é óbvio que Moisés não poderia estar falando, né? Porque eles não sabiam de nada, vão saber do universo, da criação, né? Nós vamos ter várias interpretações desses aspectos dessa Gênese mosaica. No princípio, apenas princípio. Então, Deus disse, essa palavra aqui, ó. Fiat lux. É interessante, né, que essa palavra é uma palavra latina. Na verdade, romana, né? Uma palavra romana, é latim. Isso aqui é latim. É óbvio que se você for na Bíblia mosaica, não vai estar escrito isso aí em hebraico, né? Vai estar um texto em hebraico lá, uma palavra em hebraico. Quando essa Bíblia ela vem por traduções, passa pelo catolicismo romano, principalmente, né? Certo? A igreja a católica apostólica romana. Então ela usa muitos termos latim, inclusive a missa era rezada em latim. Tá? Há 50, 100 anos atrás, a missa era rezada totalmente em latim. Ninguém entendia porra nenhuma que o padre falava. Né? Então, esse conceito aqui, essa tradução é faça-se a luz. E a luz se fez e dissipou todas as trevas. Então, passa-se a luz e a luz. E a luz. Peraí. E dissipou todas as trevas. Todas as trevas que havia. Bom, nós vamos analisar já no princípio de tudo aí os dois conceitos, tá? Existe um conceito real de ausência de luz. Ausência de luz significa escuridão, tá? Aquilo que nós chamamos de luz podemos enxergar, dia claro, né? Você vê, quando amanhece o dia, a luz do sol penetra, tudo fica claro, tudo fica belo. Quando o sol vai embora, a fonte de luz vai embora, tudo fica escuro, a noite fica escura e fica totalmente escura. Então, os antigos associavam esses dois conceitos
da seguinte maneira, né? A ausência da luz faz com que eu fique no desconhecido. Eu não posso enxergar, não posso saber o que está acontecendo. Meus olhos não conseguem enxergar. Isso faz com que eu fique desamparado. Eu também fique desprotegido, porque eu não consigo ver os animais que vão me atacar, as coisas que vão me atacar. Então eu corro perigo. Então eu tenho medo dessas trevas. Eu me afasto delas porque ela me traz problema. Eu não consigo interagir nas trevas. Meus olhos não estão preparados. Eu fico muito, vamos assim dizer, desprotegido e inseguro nas trevas. As trevas me dão medo, porque eu fico inseguro. A escuridão da noite e tal. Aí quando surge a luz do dia, tudo fica claro, tudo fica maravilhoso, eu posso ver, perceber todas as coisas, e isto me traz muita segurança. Isso me traz muita clareza nos meus passos, eu posso caminhar com segurança, porque eu estou vendo aonde eu estou caminhando. À noite, na escuridão, eu não vejo aonde eu estou caminhando. Eu posso cair no buraco, eu posso ser atacado. Então, já no princípio da humanidade, o conceito de escuridão estava associado ao medo, algo que poderia acontecer no desconhecido da escuridão. E luz estava associado à segurança, à clareza, né? A clareza da percepção de uma realidade que eu podia ver muito mais longe, perceber muito ao meu redor. Né? Muito bem, então, no caso da Bíblia, aqui, né, no caso da Bíblia, vamos imaginar duas coisas. Vamos imaginar que Moisés não estava falando do princípio do universo, da criação do universo, mas de um momento específico da criação de Deus. Vamos supor que na Terra, né, existiam os dinossauros, os répteis gigantes, os animais que sempre eram, vamos assim dizer, não conscientes, seres não conscientes, não inteligentes, vamos assim dizer. Você vê, o reino animal ele é muito instintivo, ele não tem a capacidade de pensar, agir de uma determinada maneira de remodelar o seu meio ambiente e tal. Então vamos imaginar que esse tipo de situação era trevas, tá? Então Deus disse, né? Faça-se a luz. Isso significa a introdução na Terra de seres sancientes. O ser humano, por exemplo. O ser humano que pode pensar, pode modificar seu meio ambiente, pode reavaliar a si mesmo. Ou seja, um ser que pode ir atrás e buscar o conhecimento, pode evoluir. Isto pode ser fazer a luz no meio das trevas, né? Uma época em que o ser humano podia viver na idade da pedra, numa escuridão total, numa treva total, né? Ok? E depois vem a luz do esclarecimento, a luz da consciência, do processo da evolução, do aprendizado. Então, nós podemos pensar dessa forma, né? O conceito de trevas sendo um estado de ignorância do ser, e estar na luz significando uma consciência, um ser aprendizado, saindo desse estágio primitivo animal, comportamental, que o ser humano tinha na sua primitividade, na época das cavernas e tudo mais. Né? Então a oportunidade da inteligência se manifestar. A inteligência pode significar a luz. Arthur Clarke, em seu famoso filme 2001, Uma Odisseia no Espaço,
Pode colocar aí, viu, Moisés? O famoso monolito, ele vai relatar a seguinte coisa. Exatamente isso aqui, ó. Ele vai relatar que existia uma época na humanidade onde os homens eram grandes tribos de macacos. Né? A humanidade eram tribos de macacos. Certo? E viviam daquela forma tribal, macacona, de repente, né, você vê que a primeira parte do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço se dá na antiguidade. Mas eram tudo macaco mesmo. Tá? Tudo macaco. De repente, no meio dessa tribo de macaco, vai aparecer uma intervenção. Vai aparecer um monolito. Um monolito assim, né? Muito estranho, no meio lá, ok? E esse monolito começou a transmitir um som estranho, um zumbido. E os macacos começaram a entrar em volta, a ser atraídos pelo monolito. Até que um macaco encosta a mão no monolito. Quando ele encosta a mão no monolito, ele sofre uma transformação. Aí tudo bem, passa, lá, volta a cena, deixa essa cena para mim, deixa essa cena aí, ó, deixa essa cena. Os macacos se aproximando de um monolito. Esse monolito, por exemplo, ele vai simbolizar uma intervenção extraterrestre. Uma intervenção, ou seja, esses macacos, eles eram seres que viviam na primitividade, no estado não sanciente, vivendo pelos seus instintos. Aí, quando esse ser intervém, é como se fosse Deus trazendo uma luz nas trevas dessa consciência desses seres. Esses seres, então, ele vai começar a usar, depois ele sai dali, vai ter uma guerra de macaco, ele vai usar um osso, pela primeira vez, como uma ferramenta. Ele vai pegar e vai meter o ossado na cabeça do outro, vai matar o outro, ele percebe que o negócio... Então, pela primeira vez, ele está usando uma ferramenta. A ferramenta é o que vai mudar, né, a capacidade de manipulação do homem, da inteligência. Aí ele joga esse osso para o alto, numa cena muito bem, esse seu osso vai virando e vira uma estação espacial. Dá um salto evolutivo muito grande. Então, exatamente mostrando que o primeiro passo foi tirar o homem das trevas da consciência e dar-lhe uma capacidade de pensar, uma capacidade de modificar o seu meio ambiente e de usar ferramentas, a ponto de chegar a um estado evolutivo que ele já estava viajando pelo espaço. Já estava dominando o espaço depois, claro, de milhares e milhares de anos. Ok? Então, nós podemos entender, basicamente, que o faça-se a luz pode ter exatamente o que o Arthur Clarke quis dizer. E não uma criação do universo, lá muito antes de tudo, o Big Bang, sabe? Aquela coisa mais primordial, né? Que os caras não tinham a mínima noção, mas sim ligado apenas a um processo evolutivo do planeta Terra, do nosso mundo. Não está falando do universo, a criação, Deus fez o universo em 7 dias, sabe aquela coisa toda, né? E claro, o início de tudo era o paraíso, né? Era Adão e Eva no paraíso, né? Porque Adão e Eva no paraíso vai simbolizar um casal sanciente, né? Que significa dois pensantes. Né? Não é mais as trevas de então, mas seres que começam a pensar. Mas o pensamento ele gera problemas também, né? O pensamento gera uma coisa muito interessante. Ele vai ampliar, né, a capacidade do ser humano de agir através dos seus instintos mais primitivos. É um exemplo que eu vou dar para vocês, prestem atenção. No início, os animais brigavam entre si, mordendo, arranhando uns aos outros, certo? A partir do momento que ele começa a usar uma ferramenta, ele começa a usar um instrumento, e esse instrumento se torna uma ferramenta de agressão. Certo? Uma ferramenta de caça, uma lança, ele começa a usar, né? E com o passar do crescer, ele vai usando ferramentas como armas cada vez mais sofisticadas.
tudo para conquistar, para auxiliar a conquista do seu ego, dos seus interesses, dos seus desejos, da sua questão interna. Então, ele sempre fez a guerra. Então ele vai usar sua inteligência agora para melhorar a sua capacidade de destruir o próximo, inventando armas. O que a gente diz é que a inteligência é uma faca de dois gumes. Né? Eu posso criar uma faca e usar quantas coisas úteis essa faca me ajuda, né? Na minha sobrevivência, na vida. Mas eu posso também começar a matar as pessoas com essa ferramenta. Entendeu? É como alguém usa a ferramenta, não é a ferramenta em si. É como você utiliza essa ferramenta. Então ela pode ser um instrumento das trevas ou um instrumento da luz. Né? É como a bomba atômica, descoberta pelo homem. Ela pode ser uma arma de destruição em massa e matar bilhões. Mas ao mesmo tempo, ela pode ser utilizada por uma usina de força, fornecer energia elétrica, iluminar todas as casas, dar o conforto para a humanidade. Ela pode ser usada para curar câncer, para curar uma série de doenças, através da irradiação, da medicina nuclear, que nós chamamos. Tudo depende de como você utiliza esse conhecimento. Tá? Você pode transformar em trevas aquilo que você pode transformar em luz também. Tem um outro detalhe interessante na ciência, vamos lá, que tem a ver com isso aqui também, né? Quando a gente vai estudar a física de partículas, e nós vamos estudar a famosa teoria evolucionária do Big Bang, a teoria do Big Bang, da formação do universo, tem um físico, né, prêmio Nobel de Física, chamado Stephen Weinberg. Stephen Weinberg. Ele escreve um livro chamado Os 3 Primeiros Minutos. Ou The First 3 Minutes, em inglês. Então ele vai contar a história de como era o universo, né? Desde t igual a 0 até apenas 3 minutos de idade. Ok? Então, ele vai contar essa história, né? E o mais interessante de tudo, o que existia praticamente no início de tudo? Qual foi o primeiro elemento que os físicos denotam que existia no início do universo, no início de tudo? Tá? Em t igual a 0, o que tinha? E antes disso, né? Então vamos pensar o seguinte. Então, os físicos partem do seguinte pressuposto. No início, aqui ó, existia apenas um mar de fótons. Então essa é a descrição do Stephen Weinberg. E é concordância de todos os físicos. Então aí que vem a teoria do bóson de Higgs, aquela partícula de Deus, tal. Tá? Para tentar explicar o início do universo, uma série de coisas. Porque quando a gente fala que existia um mar de fótons, fótons é a denominação quântica de ondas eletromagnéticas. Presta atenção. De ondas eletromagnéticas em
pacotes de energia. Em pacotes quânticos de energia, tá? É a definição de fóton. Ok? Porém, presta bem atenção. Esses fótons, esses pacotes quânticos de energia, eles não são matéria. Eles não são energia pura em forma de fótons. Só que eu quero que vocês entendam o seguinte. Os fótons, né? Os fótons, eles podem, em algumas, dependendo da frequência do fóton, a faixa espectral do fóton, ele pode ser chamado por nós de luz. Então é como se, no princípio, a primeira coisa que Deus pôs no universo, na criação do universo, era a luz. Certo? Haja a luz, ou fiat lux. Faça-se a luz. Bom, então, porém, a próxima pergunta que vem para os físicos é como essa energia, que o fóton não tem massa, ele é apenas energia pura, né? É apenas onda eletromagnética, é uma onda, é um campo. Como este campo vira partícula, elétron, próton e nêutron? Como que ele adquire massa? Aí a pergunta é, como como essa energia do fóton, como essa energia, que só existia essa energia no universo, mas essa energia do fóton vira ou se transforma em partículas com massa. Os físicos não entendiam isso. Ninguém sabia. Aí teve um físico teórico que ele falou assim, ó, esses fótons, eles reagiram, eles tiveram que reagir, olha que interessante, reagir com um campo de energia que foi batizado como campo de Riggs, que esse Riggs aqui foi o cara que inventou essa teoria. E quando ele interagia com esse campo de Riggs, esse campo de Riggs pode ser pensado como uma partícula de Riggs, e ao reagir com essa partícula de Higgs, o fóton, é assim, deixa eu explicar mais para cá, senão fica ruim para vocês. O fóton mais a partícula de Riggs, nem sei se escreve assim, vê aí para mim aí, se eu estou usando o nome certo dele, e isso então dá uma partícula com massa, com massa que pode ser o próton, o elétron, nêutron, ou os quarks, propriamente dito. E aí nós podemos entender como que a energia, Então, como os físicos procuravam essa partícula e não achava? Não achava. Os laboratórios faziam tudo experiência e não achava. Então o Riggs escreveu um livro, para comunicação popular. Certo? Vai ser uma divulgação científica. E ele mandou para o editor, para a gráfica.
certo? Né? Para o editor, na verdade, que depois ia levar para gráfico, porque na Inglaterra sempre tem a editora que publica o livro do cara. Né? Mas a hora que ele mandou, o título do livro era A Partícula do Diabo. Por quê? Ninguém encontrava essa bosta. Certo? Era a partícula do demônio, porque ninguém achava essa merda. Ninguém achava como essa interação acontecia, como que os fótons passaram a virar matéria. A partir de que ponto e como isso foi feito. Tá? Então ele criou uma teoria, mas os laboratórios não achavam. Certo? Que ele tinha razão e achava a chamada partícula de Briggs. Né? Então, quando caiu na mão do editor, o editor falou, porra, você publicar o livro com a partícula do diabo, ninguém vai comprar essa porra desse livro. Então deixa comigo, e o editor colocou partícula de Deus, ele mudou. Né? Você está entendendo? Mudou do diabo para Deus. E aí vendeu o livro para caralho, muito mais do que antes. Né? E esse livro foi editado muito antes dos caras acharem a partícula. Aí, lá no CERN, naquele laboratório sofisticado, fazendo as experiências, eles realmente encontraram essa partícula. Que não é nem tanto a partícula de Deus, nem a partícula primordial, é apenas o nome que deram a um modelo de uma coisa que tinha que acontecer, que aconteceu, mas ninguém sabia como. Certo? Tá? O universo saiu de fóton, virou matéria. Agora, como isso aconteceu, ninguém sabia. Né? E precisava encontrar aquela partícula que o cara teorizou, o fóton reagiu com ela. Interagindo os fótons, toda a luz, grande parte da luz se converteu em matéria. Que é basicamente a formação do hidrogênio, de tudo que o universo vai ter que existir. Só que naquela época, ele também não dizia como que o fóton virava matéria. Era uma incógnita na ciência. Porque essa teoria foi feita lá atrás. Né? Mas a confirmação real de que ela é válida aconteceu agora, recentemente. Tá? A gente sabia que isso aconteceu, mas como isso aconteceu, ninguém sabia. O fóton interagiu com o quê? Não pode ser um passe de mágica, o fóton vira matéria? Então, esse é o lance de existir um mar de fótons. Só fótons, como esse fóton, submetido a que condições ele virou próton, elétron, nêutron e deu tudo esse universo que nós estamos vendo aqui agora. De estrelas, galáxias, planetas e tudo mais. Que reação, Você está entendendo? Alguém teve que botar a mão nessa merda aí. Quem? Né? Algum ET lá, bigude, enfiou o dedinho lá, para poder proporcionar, para poder impulsionar, né, o universo desse estado de trevas para a luz. Então, luz foi a primeira coisa. E a partir da luz, tudo o mais foi criado. Então, esse é um outro conceito de você entender luz e trevas. Tá? Que a luz também é a origem de todas as coisas. É uma outra forma de você entender luz e trevas. Né? Trevas, ausência de luz. Então, é praticamente um nada. Luz é o ponto de partida para todos os elementos que existem hoje no universo. E é muito interessante que os textos bíblicos antigos colocam a luz como a primeira coisa. Então, ou seja, eu sempre falo que onde há fumaça há fogo. Ou seja, os antigos eram burro, pero não mútil. Sabe, aquela coisa que onde há fogo, há fumaça, onde há fumaça, há fogo. Ou seja, há fundos de verdades em muita coisa, mas elas estão tão camufladas, que é difícil se achar o que é o que na história. Então, neste caso, a luz e trevas pode ser interpretado como o início de todas as coisas, o início do próprio universo. Né? Ok? Muito bem. Agora vamos ver o simbolismo da luz, do conceito da luz nas filosofias orientais. Né, mano, velho? Então, nas escolas orientais,
né? Tanto no hinduísmo, no taoísmo chinês, no budismo, tá? Nessas 3 grandes correntes orientais, né? Quando se fala em trevas, se fala em ignorância, se fala em sofrimento, se fala em dor. Quando se fala em luz, significa sabedoria, significa paz e significa libertação. Bom, por isso que as escolas iniciáticas orientais, tanto as budistas quanto as hinduístas, as taoístas na China, né? O propósito principal dessas escolas iniciáticas é atingir a iluminação. Ou seja, um estado de desperto. Ser iluminado. Um ser desperto, um ser acordado, um ser consciente, aquele que atingiu a paz e a libertação. Né? Aquele que atingiu o que nós chamamos na Índia de Maha Samadhi. O grande Samadhi. Maha em sânscrito é grande. Ou seja, o grande despertar, o grande acordar. Porque quando a gente está dormindo, simboliza escuridão. Eu fechei os olhos, ó. Então estou dormindo, então eu não vejo mais nada, eu estou na escuridão. Quando eu acordo, eu abro os olhos, então eu vejo a luz, eu vejo tudo que está à minha volta. Então esse é um simbolismo também de estar nas trevas e estar na luz. Tá? Na luz eu vejo tudo, eu estou consciente de todas as coisas. Nas trevas eu não vejo nada, eu não sei de nada, eu não percebo nada, eu não entendo nada. Qual tu falasse? Exatamente, ele está falando, o pastor aqui está falando, né? Na nossa aula das frases de Jesus, né? Quem anda na luz, quem anda de dia não tropeça. E quem anda à noite, acaba tropeçando e caindo e se machucando. Né? É um simbolismo. É um simbolismo de treva e de luz. Né? Quem tem sabedoria, sabe o caminho que vai trilhar aqui na Terra. Ele não vai trilhar um caminho de dor, de sofrimento, de angústia. Mas aquele que vive nas trevas, ele não sabe por onde anda, ele é escravizado pelo outro, certo? Ele vive pensamentos dos outros e não seu próprio, então ele praticamente tropeça e cai constantemente. É porque ele está na escuridão, a luz não parte dele. Né? Então, esse simbolismo nas filosofias antigas, esotéricas, também pode ser olhado pela ausência de consciência das coisas. Por exemplo, um espírito que está no plano astral, está lá no plano espiritual, totalmente consciente da sua espiritualidade, do seu corpo astral. Aí ele vai reencarnar. E aí o projeto faz com que ele se esqueça totalmente de quem ele é, que ele é um espírito, e ele começa a viver aqui na Terra. Então, isso significa tolher você de toda a sua luz. Apagar totalmente a sua mente e a sua consciência e você viver os seus instintos primitivos. Você não sabe quem você é, nem o que você vê. Isso significa trevas, escuridão, expiação. E todas as escolas iniciáticas do Oriente, elas têm a tendência de restabelecer esse estado de luz. Acordar para a nossa verdadeira natureza cósmica, a nossa verdadeira natureza espiritual. O espírito tem que acordar e vir à tona. E o
guiar a minha vida na Terra que em função desse espírito, não em função dos meus instintos primitivos, de um estado de escravidão, ser escravo de um general, ser escravo de um governo, de um patrão, de todo mundo e ficar cumprindo ordens que nem um macaquinho, certo? Então, o homem desperto, ele não se escraviza, ninguém diz o que ele tem que fazer, ninguém diz aonde ele tem que andar e como ele tem que andar, ninguém diz para eles que roupas que ele tem que vestir. Pode falar. Só quando acordar. Eu vou fazer uma coisa assim para vocês. Como que você anda todos os dias de olhos abertos? Feche os olhos e tente andar. Você vai ver o que te acontece. Então, vai chegar um momento de nossa jornada evolutiva que eu vou acordar para o espírito. Ou seja, eu vou ver todos os espíritos que estão ao meu lado. É a terceira visão. É o simbolismo que é da terceira visão. E o simbolismo da amnésia. Tem dois aspectos importantes nessas trevas. Uma treva impede que eu veja a luz do espírito. Que eu fale, que eu dialogue, que eu veja os mortos, que eu interaja com os mortos. E a outra é a lembrança de vidas passadas, a lembrança da minha, antes de eu encarnar na Terra, o que eu fazia no astral. Então, dois aspectos têm que ser vencidos no processo da iluminação. A clarividência é um aspecto da iluminação. Ela fornece muita ferramenta para você conseguir a outra. É o primeiro degrau do processo evolutivo, é abrir a terceira visão. Depois você conquista a abertura de consciência, que é o aspecto de iluminação final. Hã? Mas e daí? A vida é feita de coisas boas e coisas ruins. Né? Quando você abre os seus olhos aqui na Terra, você vê tantas coisas belas, mas você vê coisas feias também. Né? Você vê cada gente feia que dói, né? Você vê aquelas loiras bonitas, gostosas, dão um colírio para os olhos. Mas de repente você vê umas coisas que dão vontade de fechar os olhos, nem vê, né? Então esse mundo é um mundo que tem a dualidade de todas as coisas. Quando eu abrir meu olho espiritual, ele vai simplesmente mostrar a realidade. Eu vou ver a realidade. Eu não posso fugir dela. O meu olho não vai só ser seletivo, o terceiro olho. Só vou ver espírito de luz, ser de luz. Eu vou ver uma gente enchendo o saco pra cacete. Encosto, né? Espírito de saúde. Vai tudo corintiano morto. Vai de tudo, aquelas coisas horríveis. Né? Então, faz parte da evolução, você entender que nós vivemos dentro de um universo, esse universo tem todas as coisas, você não pode fechar os seus olhos para um lado e não ver o outro. Né? Então é mais ou menos assim, o conceito de estar na luz, né, um grande passo é abrir a terceira visão. A terceira visão é algo que coloca o ser humano num outro patamar. Aí vem aquela frase de Jesus. Quem tem um olho no meio de cego é rei. Entendeu? Porque aquele que todo mundo segue, só um enxergando, ele vai liderar aquele povo, ele vai virar o rei daquele grupo ali. Vocês estão entendendo? É isso que Jesus Cristo quis dizer, né? Quem tem o olho da sabedoria jamais se torna escravo dos que são cegos. Né? Esse é um ponto-chave da questão interessante. Né? Não adianta chegar o mais sábio homem desse planeta no sentido assim, de falar assim, olha, ET não existe, viu? Eu olho para o cara dele e dou risada na cara dele. Manda ele tomar no cu, né? Literalmente. Né? Por quê? Porque eu estou com certos olhos abertos, eu estou vendo, eu estou interagindo com ele. Ele não. Ele está nas trevas. Como o cara que está nas trevas quer que me dizer por caminho que eu devo andar? Agora, os outros que estão na treva seguem ele. Porque ele tem status, ele tem o poder científico, tal, certo? Ou seja, os que são cegos, é muito mais fácil seguir aqueles que estão nas trevas também do que você seguir. É por isso que Jesus tem a segunda frase, né? Quando um cego
guia, outro cego, ambos caem no abismo. Quando os primeiros médiuns brasileiros se mostraram fortes e o espiritismo e o kardecismo surgiu forte no Brasil, a Igreja Católica entrou num colapso existencial total, um combate total. As pessoas começavam a acordar e os padres não acordavam. Certo? Isso foi um ultraje porque esses médiuns, eles deram um salto evolucional tão grande e os pastores católicos não, permaneciam nas trevas, porque eram simplesmente escravos de dogmas e de cegos que foram construindo a igreja ao longo do tempo. Então era um cego guiando outro cego e achando que estavam na luz, e não estava. Aí quando surge alguém de olho aberto, é um monstro para eles, é o Satanás. Uhum. Por isso, todos os quadros antigos, de grandes pintores, de grandes mestres na antiguidade, quando eles iam pintar uma pessoa sábia ou uma pessoa como Buda, eles sempre, né, na cabeça, né, desse indivíduo, o que ele fazia? Ele pintava toda uma auréola dourada sobre a cabeça, sempre com uma luz dourada, né? Simbolizando um estado de luz, um estado de acordado, um estado de desperto, um ser iluminado. Essa era a ideia. Então aqui mais uma vez a luz, no próprio quadro tem uma pintura. E é óbvio que tem a ver também, né, com chakras mais abertos. O chakra da terceira visão, chakra coronário expandido, e isso é uma aura. O vidente vê esse brilho ao redor da pessoa real. Certo? O que está nas trevas é escuro aqui em cima. Os indivíduos que só têm o chakra de baixo aceso, né, só para fazer sexo, comer churrasco, correr atrás da mulherada, só por isso que o cara serve. Né? Então, ele não tem essa aura aqui brilhante. Tá? Ele tem uma cor avermelhada aqui tudo, mas não é parte daqui. Agora, quando o cara é super iluminado, a luz acontece aqui, nos chakras superiores. Não estão aqui embaixo mais. Então isso se chama simbolicamente a própria aura, a própria marca na testa. Porque Jesus falava que no dia do juízo final, né, aqueles que tiverem a marca na testa serão salvos. E a marca na testa é o chakra aberto, é o chakra mais ativo. Não é a marca da besta aí botar um chip na sua testa. Botar um chip na testa é ótimo, né? Entendeu? Então isso aí tem todo esse simbolismo, né, de você entender o conceito de luz e trevas. Tem pergunta, dona Maria? Vamos lá ver então. Olha, eu tive um insight depois que vi sua aula dos crop circles. Acho que entendi o sentido da vida. Ela é como as mandalas, em um constante movimento, sempre em movimento e transformando, né? E transformação. O nosso ser, veja bem, os orientais têm um conceito de que você nunca entra no mesmo rio duas vezes, né? Porque você entra aqui, sai, a água toda já passou, a hora que você entrar é outro rio, não é o mesmo rio de antes. Tá? Então, o taoísmo tem toda uma percepção de que todo o universo está em movimento, tudo está em constante movimento e transformação, certo? Isso significa que a cada dia que passa, você nunca é o mesmo de ontem. Você nunca será o mesmo de ontem. Você passou por mudanças, transformações, aprendizado, sofrimento, angústia, tudo isso fez você um ser diferente hoje. Né? Então o taoísmo tem essa percepção de que tudo é um curso, e esse curso nunca para. É como um rio que flui e nunca para de fluir. Cada momento é um momento novo, sempre. Isso se chama lei da mutação,
que está baseado no princípio básico do I Ching, chamado, né, I Ching, né, livro das mutações. Fala sobre a transformação de tudo no mundo, falando que o universo está em constante movimento e nossas vidas é dinâmica dentro disso tudo, não tem nada estático. Sim, a gente tem que entender que não, Deus não está estagnado, Deus está atuando no universo através de nós, aprendendo através de nós, vivendo através de nós. Né? Eu também acho que entendi o que é um mestre iluminado. Ele elevou tanto a sua vibração que ele transborda amor. O que ele faz é somente transbordar amor. A luz seria por aí, por aí. A luz é um estado de consciência, é um símbolo, né, que retrata um estado de consciência. E quando alguém atinge esse estado de consciência, ele vai vibrar só amor, ele vai vibrar só, vamos assim dizer, conectividade, né? Ele não vê sentido mais em você estar destruindo, quebrando, matando. Ele não vê sentido em você comprar uma BMW, sabe? Ele não vê sentido. Ele tem muito mais jeito diferente de caminhar neste mundo. Sabe? Ele começa a pensar assim, deixa eu pensar assim. Um carro simples, um carro popular, um carrinho mais ou menos, eu vou em qualquer lugar. Se eu comprar uma Lamborghini que custa 2 milhões de reais, ou 3 milhões às vezes, qual é o sentido de eu me exibir para as outras pessoas como se eu sou mais poderoso, ou melhor, mais fudido, mais rico que elas? Então esse indivíduo não vai pensar mais assim. Ele vai pegar esse dinheiro, esses 2 milhões que ele tem, ele vai comprar comida, vai distribuir para os pobres, ele vai se sentir muito mais feliz fazendo isso do que andando numa Lamborghini, tá entendendo? É isso que eu quero que vocês entendam. Isso porque ele se transformou, ele viu que o universo e a vida aqui na Terra é completamente diferente dessa busca nossa por ego, pelo poder, por exibições, pela beleza física, correr atrás de mulher, correr atrás de conquistas. Ele não vai mais querer conquistar mais nada. Não há necessidade mais disso. Muda todo, o foco da vida dele muda totalmente. Né? Por isso que tem o simbolismo de Jesus, conhecido como os maiores sábios da Terra, andar como um mendigo. Buda é a mesma coisa. Buda era um rei, ele largou toda a riqueza do palácio do pai dele para andar como um mendigo. Porque toda essa riqueza material não tem sentido nenhum mais para um iluminado, para um transcendido. E o Osho tem uma frase muito interessante, né? Você tem que entender que a única coisa que importa neste mundo é aquela que você vai levar depois da morte. O resto, tudo é ilusão. Tudo não passa de uma grande ilusão, vai ficar aqui. Toda aquela coisa que Alexandre o Grande lutou e não levou depois da morte. Foi uma vida inútil, de uma luta inútil, né? Matando, destruindo, conquistando coisas que ficou aqui. Não levou nada para cima. Reconhecer no final é a grande burrice, né? Tem que reconhecer no começo, para não fazer essa merda toda, essa trajetória toda. Né? Não adianta nada, né? Conhece aquela história, né? O cara é um filho da puta a vida inteira, tá no leito de morte, chama o padre para dar extrema-unção. Perdoar todos os seus pecados. Foda-se, perdoar porra nenhuma, vai se fuder. Do outro lado, não tem essa de perdoar o pecado na hora da morte, não. É muito fácil, né? O cristão é uma merda nesse aspecto. Né? Eu quero morrer em paz. Só aquele 30 segundos. Só aquele 30 segundos tem um monte de encostos esperando ele do outro lado com umas lanças assim, ó. Filha da puta, tô esperando você faz tempo aqui. Você não tem noção como as coisas são. Quem planta, colhe, meu filho. Não tem essa não, passar a mão na cabecinha só porque me arrependi no final. Né? Caralho. Jesus perdoa. A lei é a lei. Eu sempre falei para as pessoas chegam para mim, professor, eu fiz um curso para, como é que chama, o pessoal fala? Para eliminar meu karma. Tá bom, vai fazer curso para eliminar karma. Isso é total ignorância. Total ignorância. A única coisa que você pode fazer é não gerar mais karma. Mas o que está lá atrás feito, meu filho, isso sim, aí tudo bem. Aí eu concordo, vamos fazer um curso para ensinar você a não plantar erva daninha, só plantar ervas frutíferas.
para não passar fome lá na frente. Né? Então, nós temos que simplesmente entender melhor, entender o conceito de tudo. Né? Vamos semear a luz para não colher as trevas. Como dizia o caipira, né? Quem planta chuva, colhe tempestade. E quem planta vinha, colhe uva. Né? Ixi, Maria Santíssima. Deixa eu ver, tem mais perguntas? Abrir a terceira visão neste mundo e começar a ver os espíritos à nossa volta não atrapalharia a nossa vida? Claro que não, cara. Seria um must. Né? Os espíritos, sabendo que nós vemos eles, não iriam começar a vir pedir favores e nos seguir? Tudo bem. Né? Na minha casa, nos meus e-mails, batem milhares de pessoas todo dia pedindo também. Como é que eu lido com isso? Tem hora marcada, tem dia, tem tudo para atender. Então eu vou atender os espíritos, vou pegar um dia só para atender os espíritos. Vou pegar um dia só para atender as pessoas aqui. Tudo é questão de organização. Ninguém fica enchendo o saco fora de hora. Né? Eu boto uma placa para os espíritos, né? Por favor, não perturbar. Volte amanhã a partir das 8. É assim, pô. Os espíritos não são burros também, seguem regras. Só atendemos espírito em horário comercial. Mediante pagamento, né, gorjeta. Os espíritos têm que pagar em bônus hora. Bônus hora. É 30 bônus hora para cada atendimento. Fazer o quê? Ninguém trabalha de graça do outro lado, né? Todo mundo querendo um bônus hora. Então, a terceira visão, né? Tudo é sabedoria. Tudo. É ter consciência de como utilizar um olho aberto. Né? Só irão para a era da luz quem conseguir abrir. Não, isso não. Isso não é uma medida para entrar na era da luz. Essa é uma ferramenta. Certo, a era da luz começa com o despertar da humanidade, mas não precisa abrir a terceira visão, nós vamos ter uma tecnologia para isso. Né? Os ETs leem nosso coração, nossos corações, que seria nosso estado vibracional, por isso da importância de uma jornada espiritual. Poderia contar como funciona nosso aspecto áurico? Então, o seu aspecto áurico, ele tem várias características, nossa aura. Ele diz o nosso estado de saúde física, emocional. E ele também diz o grau de abertura que você tem. Abertura espiritual, se você é um ser bondoso, amoroso, se você é um ser já no nível espiritual, parece tudo na aura sua. Tá? E é óbvio que o Dijar sabe tudo sobre você. Vamos falar de uma linguagem, mas ninguém lê coração. Você vai ler coração, vai cagar. Isso é coisa de poeta. Né? Eu não tenho nada contra os poetas, certo? Mas agora aqui é ciência a aula, aqui não é aula de poesia. Né? Nós estamos até tirando essa poesia de luz e trevas e esclarecendo o que é que ela seja. Né? Então eu vou ler teu coração. Né? Então não é cardiologista? Né? Cardiologista que gosta de um batimento cardíaco e ler eletrocardiograma. Né? Mas os espíritos de luz, né, os CTs, por exemplo, eles acessam a Dijar, ele acessa o seu registro, ele acessa o seu estado de consciência, ele sabe como que você está, que nível que você está no seu estágio evolutivo aqui na Terra. É por isso que os meus mestres me chamavam de lagarto. Eu rastejava nessa porra aqui. Né? Você acha que os caras não sabiam que eu estava na merda aqui? Você acha que precisa vir um cara das estrelas para saber que você está na merda? Você sabe. É só você olhar o seu estado, você está numa angústia, uma tristeza, vai torcer para o Corinthians, se ferrar mais ainda. Ou seja, cada um sabe o estado de luz, o estado de consciência que se encontra, cara. Precisa ver o ET. Né? O ET faz uma leitura assim, padrão. Pá, né? É só pegar sua ficha no Dijar lá. O Dijar passa todos os dados de quem você é. E que ponto que você está nessa jornada evolutiva aqui na Terra. Para eles é muito mais simples. Né? Não precisa fazer prova. A prova é a própria vida, a sua própria jornada. Tem mais perguntas ou não? Não? Tá. Vamos inventar um óculos para terceira visão. Vamos ganhar, vamos ficar milionários, hein? Pensou? Óculos para
ver espírito. Né? Vai ser muito legal. Nós vamos ter. Não se preocupe que nós vamos ter. E isso em breve também não é do jeito que vocês pensam. Daqui a um tempo, quando a gente estiver numa transição, contato com vocês, nós vamos ganhar uns presentes estelares. E um dos presentes mais importantes que nós iremos ganhar das inteligências extraterrestres é um óculos para a terceira visão. É uma máquina para ver espíritos que os cientistas vão começar a operá-la. Né? Aí um planeta vai virar de ponta cabeça. Muda tudo, muda tudo. Porque hoje a ciência só acredita em fatos. O espírito é muito sutil para ela. É muito. Ela não capta isso. Os sensores dela não estão prontos para captar espírito. Mas a partir do momento que a gente criar, trazer uma máquina importada de alguém e a ciência utilizar essa máquina, pô, não tem como, né? A gente vai contratar todos aqueles grandes cientistas que já morreram, né? Então é uma reviravolta do caramba. Em todo pensamento científico, em todo pensamento religioso e tudo mais. Né? Perfeito, então, gente do céu. Então, sábado, Saturday night, né, estaremos de volta às 20h30 para nós completarmos a semana. Perfeito? Então, fiquem na luz. Olha que legal. Né? Fiquem na luz. Namastê.